Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriel na área, licenciando em matemática. E no vídeo de hoje a gente vai introduzir a aula de diferenciabilidade de funções complexas inversas. Esse vídeo vai ser o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que vamos trabalhar sobre esse conteúdo. Antes de dar continuidade a adentrarmos na fórmula em si, é importante relembrar alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é a da própria função, onde eu tenho uma função saída W gerado por uma função f de z. E o seu inverso vai ser onde z vai ser a saída e a entrada vai ser o nosso próprio W. Por que é importante lembrar isso? Porque a partir desse ponto, nesse momento, a gente vai relembrar que existe uma propriedade muito importante na matemática, que é que que toda função inversa vai satisfazer. Que vai ser justamente o quê? Se aplicarmos uma função e depois aplicarmos a sua inversa, voltamos ao ponto de partida. Ou seja, matematicamente isso pode ser escrito assim: se aplicar uma função e depois aplicar a sua inversa, a gente vai voltar para o ponto de partida. Mas será que essa propriedade, ela é válida? É por isso que a gente vai dar comprovar essa fórmula. Ou seja, se eu considerar que eu tenho uma função f de z igual a z ao cubo, e eu sei que a inversa dessa função vai ser justamente raiz cúbica de z, vamos jogar na formulazinha e verificar se realmente é válido. Logo aqui nessa parte, em vez de zerar w, tem que zerar z, já que a gente está aprendendo com z. Então vamos lá, a gente vai ter o f, dentro a gente vai substituindo a função inversa, que é quem? Nossa raiz cúbica de z, e isso, para ser verdade, tem que dar igual a z. Substituindo a nossa função, a gente vai ter justamente o quê? Raiz de z, cúbica de z, elevado ao cubo, que é igual a z. Logo, z é igual a z. Ok, então a gente sabe que essa propriedade é válida. A gente só fez isso aqui só para confirmar e dar continuidade. A partir desse ponto, o que a gente vai atrás? Agora a gente quer encontrar a derivada da nossa função inversa. E para isso, a gente vai partir dessa formulazinha aqui, que a gente fez a validação dela, inclusive vou copiar ela aqui para baixo. E como a gente quer achar a derivada da nossa função inversa, a gente vai fazer justamente o quê? Vamos derivar ela. Do lado direito é uma derivada que a gente conhece, e do lado esquerdo a gente vai ter que fazer a derivada da regra da cadeia. Aplicando a regra da cadeia aqui, a gente vai chegar na seguinte fórmula. A gente vai chegar nessa pequena formulazinha aqui. Aí vamos fechar aqui, multiplicar pela derivada da função inversa de W. E isso tudo é igual a 1. Bem aqui a gente vai escrever para ficar mais bonitinho. Derivando. Derivative. E essa é a derivada que a gente encontrou. Encontrou a derivada, para deixarmos nossa função, nossa pequena expressão com uma cara mais elegante, o que a gente pode fazer? A gente vai pegar esse termo aqui e dividir todo mundo por esse termo, com o objetivo justamente de isolar o que a gente quer. Que é justamente achar uma fórmula para a derivada da nossa função inversa. Então, o que vai restar desse lado? Vamos mudar de cor, vai ficar bem visível. A derivada da nossa função inversa, W, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 sobre a derivada da nossa função. Dentro dela vai estar a nossa função inversa. E essa é a fórmula para encontrarmos a derivada da nossa função inversa. Vale ressaltar que essa fórmula ela só vai ser válida e aceita, na verdade, quando a função ela for holomorfa
bisjetorra e a sua derivada ela não for nula. Então é bom a gente lembrar esses 3 pontos. Tem que ser holomorfa, bisjetorra e a sua derivada ela não pode ser nula. Dito isso, a gente pode ir agora para um exemplo prático, onde a gente vai conseguir visualizar um pouco melhor essa forma. Então o que a gente vai considerar? A gente vai considerar aqui um exemplo onde, vamos ver, pode ser um f de z. F de z, como é só para a gente testar, z ao quadrado. Sabemos que o quê? Colocar tudo de letra bonitinha para ficar bem visualizado. Que a sua derivada, ela vai ser f de z igual a 2z. Por que eu estou fazendo isso? Porque o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar, nosso exemplo é encontrar o quê? A derivada da sua função inversa. Ou seja, para eu encontrar isso, eu preciso ter esses dados aqui. Então é por isso que a gente está fazendo isso. Então, e a sua função inversa, deixa eu mudar a letra aqui, um verde agora. A função inversa de z vai ser raiz de z. Como a gente já tem tudo isso aqui que a gente precisa, basta a gente vir na nossa formulazinha que a gente encontrou, já validou, e substituir quem a gente tem que substituir. Então, a derivada da nossa função inversa de z vai ser igual a 1 sobre quem é a nossa derivada de f, né? 2z, né? 2. Então, vamos colocar 2. E quem é a nossa função inversa? Não é raiz de z? Então, aqui está. Então, essa aqui vai ser a derivada da função inversa de f de z de z ao quadrado vai ser justamente 1 sobre 2z. 1 sobre 2 que multiplica raiz de z. Ponto. Esse é o tema. E aqui a gente fica com a parte introdutória da diferenciabilidade de funções complexas. A partir da próxima videoaula, a gente vai adentrar em algo mais específico, que vai ser o quê? Vai ser justamente o cálculo para calcularmos uma n-raiz, a função de n da n raiz enésima. Ou seja, fica com a gente que logo mais a gente vai ter nossa segunda videoaula trabalhando justamente a n raiz enésima.